aproximadamente 70% fala do diabo e seus demônios, seus anjos caídos, né? E 30% fala dos anjos. Por que Deus falou tanto sobre o inimigo, e pouco sobre os anjos? Porque nós devemos conhecer nossos inimigos. Nós devemos conhecer quem é o nosso inimigo. Porque se você não conhecer quem é o seu inimigo, você pode lutar com um aliado sem saber que ele está do seu lado. Você pode estar bombardeando alguém que está procurando te ajudar. E isso tem acontecido muito dentro das igrejas. Um se levantando contra o outro. Há muita guerra dentro da igreja. Sendo que nós estamos guerreando o inimigo errado. Vira para o seu irmão e diga aí, eu não sou seu inimigo. Diga para ele, eu sou seu aliado. Eu sou seu amigo. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? E por que, pastor, que há muitas guerras nas igrejas, muitas divisões na igreja, muitas contendas na igreja? É porque a maioria ainda não entenderam a guerra, o sentido da guerra. E quem é o inimigo, por mais que muitos possam falar, o que eu vou falar hoje aqui para você, que a sua luta não é contra carne e sangue, mas parece que isso tem sido uma palavra que tem sido lançada, mas que a sua prática está muito longe de ser alcançada. E para nós não perdermos, eu quero ler aqui, para nós estarmos entrando nesse texto, Efésios 6, do versículo 10, eu vou estar falando aqui, a palavra ela é um pouco mais atualizada, pode estar diferenciada da sua, mas o sentido será o mesmo. Diz assim: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, um dos apóstolos que se encontrou com Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, indo a Damasco, não como aliado, mas como inimigo, como um instrumento do inimigo contra o povo de Deus, por falta de entendimento, por falta de saber, ou de conhecer o reino de Deus. Então ele começa a perseguir os cristãos, a prender os cristãos, a surrar os cristãos e até mesmo consentir na morte de muitos cristãos. Mas o apóstolo Paulo era um homem zeloso, e na mente dele, conforme não estava ainda sendo despertado para o reino de Deus, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, porque ele defendia o império. Ele defendia o império de Roma. Ele defendia o que as autoridades acima dele ensinaram a ele e delegaram para ele poder, para que ele pudesse então conservar esse império. Então o apóstolo Paulo, sem ter o conhecimento do reino de Deus, sem conhecer a vida cristã, ele então está fazendo a coisa certa. E ele começa então a perseguir, a prender, a surrar e a consentir na morte de muitos cristãos que para eles estavam fazendo uma rebeldia contra o governo e tentando destruir e trazendo doutrinas novas que não era a que eles foram ensinados. Então, como chegou a hora dele, você já conhece a história. A Bíblia diz que quando ele estava indo no seu cavalo para perseguir a Ananias, que era um dos profetas da atualidade, e outros profetas com ele, e um grupo de cristãos, para prender e levar eles algemados e até mesmo matar se tivesse resistência, ele então parte para Damasco com cartas que liberaram ele. Quando a gente fala de autoridade e poder, a carta era a autoridade. Paulo já tinha poder pelo título que ele tinha, pelo cargo que ele tinha, mas para ele fazer certas coisas acontecer, para ele usar o poder que ele tinha, ele precisava de autoridade. Então a autoridade foi dada através de uma carta que consentia que ele pudesse usar o poder que ele tinha. Então ele estava legalmente respaldado para usar o poder que ele tinha. Então ele foi sendo que quando ele está no caminho de Damasco, a luz apareceu e ele ouviu a voz de Cristo, e ali a sua conversão aconteceu. Ele ficou cego imediatamente, que aqueles que lutam contra o povo de Deus, ele está cego. Então ele fica cego, cai do cavalo, e ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Diz ele. E Jesus fala para ele: eu sou o Senhor a quem tu persegue, eu sou Cristo.
Jesus o Cristo, porque o nome de Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Então ele começa então o que queres, Senhor? Prontamente. Aí ali Paulo sai de cena, é levado para a rua chamada à direita, e agora o Espírito do Senhor vai até onde está Ananias, que era um profeta da autoridade, e fala para ele: levanta-te, vai na rua chamada à direita, e chegando lá tem um homem que está cego, e você vai pôr as mãos sobre ele e você vai curar ele. E ali então Ananias, sabendo de quem se tratava, Ananias então fala: Senhor, tu não tem ouvido que esse homem tem feito contra a igreja, perseguindo a igreja, prendendo os cristãos e até consistindo na morte de muitos, como foi o caso de Estevão em Atos capítulo 6? Então Deus vira para ele e fala: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu quero abrir aspas aqui para te falar algo. Uma pessoa nunca está definida enquanto ela está em vida. Pode ter muitas pessoas te perseguindo, falando mal de você, tentando te prejudicar. Nós nunca devemos definir essa pessoa, porque a qualquer momento a luz que é Cristo pode aparecer para ele, converter o seu coração e ele ser um aliado seu, e ele passar a defender o que você defende. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, que era Saulo e passou a ser Paulo. E ali Ananias então ouve a voz de Deus, vai lá e faz o que Deus está mandando. Irmão, como é difícil hoje a gente ver isso acontecer. Uma pessoa que te feriu, que te magoou, que te prejudicou, que tentou de todas as formas, sabe, neutralizar você, e Deus vira para você e fala: vai lá, que ela está lá no hospital quase morrendo, vai lá e ora para ela que eu vou curar. E você ouvir Deus falar e falar: eu vou ter que ir. Deixar o orgulho, deixar as mágoas, deixar as sequelas do passado que essa pessoa fez por você, para ouvir o que Deus está mandando você dizer. Tem que ser muito homem de Deus, tem que ser muito mulher de Deus, tem que estar não pela carne, tem que estar pelo Espírito Santo. Então assim Ananias foi lá e efetuou o que Deus tinha falado para ele, e pôs nas mãos. Quando ele chegou lá, Paulo já estava de joelho orando, porque isso é coisa de crente, crente ora. Se você não está orando, você tem que botar as águas baixas, porque crente tem que orar. Amém? A oração não é simplesmente um prazer ou um privilégio, é um dever. Todo crente que diz ser crente não pode deixar de orar. Amém? Os discípulos viram Jesus fazer tantos milagres, mas a única coisa que os discípulos pediram a Jesus, sabe o que foi? Ensina-nos a orar. Porque a oração move a mão de Deus. Quando você para de orar, Deus não age. Enquanto você está orando, Deus está agindo. Você para de orar, Deus para de agir. Porque Deus age mediante as nossas orações. Então aqui, quando ele chega lá, Ananias está de joelho orando. Então Paulo está lá orando, e Ananias põe a mão sobre ele e começa a orar, e ora por ele, as escamas caem dos seus olhos, ele volta a enxergar, e na mesma hora ele é batizado pelo Espírito, e ele começa a falar em línguas e a profetizar. E dali então Paulo começa então uma vida de aprendizado. 14 anos ficou Paulo estudando a palavra de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas, irmãos, que aceitam a Jesus e no seu primeiro ano de conversão já quer sair por aí pregando, expulsando o demônio e fazendo um montão de coisa, e querendo ser mais do que o outro dentro da igreja e apresentar os seus dons, e não se prepararam para isso. Ainda não sabe com quem está lutando, não conheceu o seu inimigo, não conheceu ainda a capacidade que está dentro dele, porque isso vai ser revelado ainda. Dentro da oração em Jeremias 33:3, o que Deus fala é o seguinte para Jeremias: Jeremias, clama-me. Depois que você clamar a mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Aleluia. Então quando a gente vem até a Jesus, nós estamos entrando no reino espiritual. E para nós estarmos sendo vencedor no reino espiritual, eu preciso saber quem eu sou no reino, o que o reino forneceu para mim, quem é o meu inimigo, para que eu possa lutar com ele, quais são as armas que o reino me fornece para que eu possa usar.
Você sabia que tem muitas pessoas que estão usando armas erradas para ataques contra o inimigo? O inimigo tem vários nomes na Bíblia: diabo, adversário, enganador, sedutor, serpente, e vários nomes que o diabo tem. Cada nome que ele tem é um alvo que ele escolheu para atacar, e há uma sagacidade e há uma forma de atacar pessoas. E se você não souber isso, não descobrir isso, você pode estar lutando com o diabo 10 anos, 20 anos e nunca o vencer, porque você está usando a arma errada para o tipo de ataque. E quando Jesus vem, Jesus começa então a fazer muitos milagres, a curar muitas pessoas, a usar o poder sobre a natureza, a andar sobre as águas e fazer tantas coisas acontecer. Porém, os discípulos, pensando que já estava legal, que tudo já estava correndo bem, que eles já estavam no auge, porque os 70 foram enviados para expulsar o demônio, e eles voltaram alegres dizendo: Senhor, Senhor, os demônios se sujeitam a nós. Mas Jesus estava ensinando a eles ainda. Por isso Jesus alertou eles dizendo: não fique alegre porque os demônios sujeitam a vocês, mas ficar alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que significa dizer isso? Significa o seguinte: que quem está com o nome no livro da vida, ele já se tornou cidadão celestial, e agora o reino vai investir nele, vai ensinar ele, vai dar poder e autoridade para ele saber lidar enquanto estiver aqui na terra. Então eles começaram a ficar alegres, animados dessa forma, e começaram a querer fazer da sua forma, até que eles pegam um endemoniado que está com vários demônios, e eles não conseguem fazer nada, eles não conseguem expulsar. Eles lutam, expulsam daqui, sai, eu te amarro, eu te repreendo, em nome de Jesus, e nada acontece, e o demônio continua lá, e não consegue vencer os demônios. Até que chega Jesus, o mestre, vai lá, repreende, e o demônio vai embora. Eles ficaram com aquilo na cabeça. Não interrogou Jesus em público, mas ficou com aquilo na cabeça. Aí quando se recolhem, quando chegam em casa, eles vão até Jesus: por que nós não podemos expulsar os demônios? Por que os demônios